Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para aprender a palavra de Deus. E vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade de aprender a tua palavra. Quero te pedir que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor nos dê força para guardarmos essa tua palavra e colocarmos em prática em nosso dia a dia. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Hoje falaremos sobre uma das parábolas de Jesus que foi dirigida aos escribas e fariseus, como parte de uma resposta que ele deu, e nós veremos aqui. É a parábola da casa vazia. Sobre esta parábola falaremos o seguinte: uma introdução, a breve parábola da casa vazia, aplicação à nação de Israel, aplicação pessoal para nós nos dias de hoje e uma conclusão. Esta parábola Jesus colocou no final de uma resposta que deu aos escribas e fariseus que o haviam desafiado, havia colocado em dúvida a autoridade divina com a qual Jesus expelia demônios e também operava milagres. Essa resposta foi dada aos escribas e fariseus, pessoas religiosas da época que estavam ali nem sempre para aprender a palavra de Deus, mas na grande maioria das vezes para desafiar e tentar colocar Jesus em uma situação embaraçosa. E nunca eles conseguiram. De início, eu gostaria que você imaginasse uma casa ocupada por invasores. Pessoas que não têm nenhum compromisso com aquela casa. Pensaram em uma casa assim? Já viram uma casa assim? É parecida com essa que eu vou te mostrar? Esta é uma casa que foi invadida. Tem um morador ainda ali à direita. Não está muito preocupado com o estado da casa, mas está ali. Não é uma bonita imagem para se ver, uma casa invadida. E agora, pensem em uma outra casa. Em uma casa que tinha sido invadida, mas que o proprietário a retomou e a reformou. Limpou-a, varreu, adornou mas vazia ainda. Pensaram em uma casa assim? É parecida com essa? Aqui à direita nós temos uma bela cozinha, mais à esquerda uma bela sala, mas uma casa ainda vazia. Quero que vocês guardem essas duas imagens. Uma casa invadida, bagunçada, desordenada, e a outra casa sem os invasores, já toda mobiliada, adornada, enfeitada. Agora eu quero ler com vocês as palavras que Jesus disse numa resposta se dirigindo aos escribas e fariseus e, de modo geral, a toda a nação de Israel. Jesus disse o seguinte: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, lugares desertos, buscando repouso, e não o encontra. Então aquele espírito diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então, ele acaba encontrando ali uns familiares e uns amigos mais bagunceiros e destruidores que ele, e resolve levá-los consigo para aquela casa.
e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus está dizendo aqui, no final de uma resposta que ele dá aos escribas e fariseus, que a situação da nação de Israel era semelhante à situação que acontecia com esse homem que ele tomou nesta ilustração. O homem, ele é comparado a uma casa. Antes de discorrermos sobre isso, vamos ver o que é uma casa que Jesus menciona aqui nesta parábola. O que é, mais especificamente, a casa que Jesus menciona na parábola? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Interessante. Jesus está dizendo que o nosso corpo é o templo de Deus, o local onde Deus habita, é a casa de Deus, é onde Deus deseja habitar. Vamos ver o que Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 22, só para nós finalizarmos essa ideia. Paulo disse: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Paulo está dizendo que nós somos edificados, nós fomos criados para a morada de Deus em espírito. Então, Jesus está dizendo que a vida de alguém é uma casa. E, no exemplo que ele deu nessa parábola, ele disse que essa casa chegou a ser ocupada por um espírito desordeiro, um espírito invasor, um espírito da mentira, um demônio. E, em um determinado momento, este demônio foi retirado daquela casa. O demônio saiu daquela vida e foi para lugares desertos, para lugares áridos. E ali encontrou alguns familiares, alguns amigos demônios, e em um determinado momento pensaram: quer saber, esse lugar aqui não tem ninguém para a gente criar pânico na vida dele, não há ninguém que a gente possa atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para aquela casa onde eu morava para ver como que ela está. E aí aquele espírito volta para aquela pessoa e, chegando, o que ele encontra? Ele encontra uma casa varrida, limpa, adornada, mas vazia. E o que ele faz? Pelo fato de a casa estar vazia, ele entra naquela casa, levando consigo aqueles 7 espíritos piores que ele. E aí aquela pessoa começa a praticar atos muito piores. O segundo estado daquele homem é muito pior do que o primeiro estado, quando havia somente um mau espírito. Então, vamos aplicar isso nos nossos dias daqui a pouquinho. Antes, eu quero mostrar como isso foi aplicado à nação de Israel, as pessoas para quem primeiramente Jesus dirigiu essas palavras. A nação de Israel recebeu uma limpeza quando Jesus esteve entre eles, mas eles não quiseram que Jesus permanecesse entre eles. Jesus limpou a casa de Israel. A casa de Israel ficou limpa, mas ficou vazia, porque Cristo não foi convidado para ocupá-la. Por isso, aquela geração má alcançará um estado ainda pior que aquele que tinha antes de conhecer Jesus.
A nação de Israel não aceitou que Jesus Cristo habitasse em sua casa. Jesus Cristo veio, trouxe a palavra de Deus, materializou ali, encarnou Deus no meio do seu povo, trouxe a palavra de Deus, porém Jesus foi rejeitado. João ele descreve essa rejeição com essas palavras: que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Ao contrário, crucificaram-no. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Imagine que você não tivesse pai, não tivesse mãe, ou que você não conhecesse quem é o seu pai. E de repente, um prefeito, um governador, um presidente decidisse te adotar. Seria um privilégio? Humanamente falando, sim, seria um privilégio. Imagine então ser considerado filho de Deus, um privilégio muito maior. E a Bíblia diz que não foi apenas a alguns que Deus deu esse privilégio, mas a todos quantos o receberam. Todos quantos receberam a Cristo, todos quantos reconheceram que Jesus é o Filho de Deus e veio morrer por nós. A todos esse, indistintamente, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, se crê em Jesus Cristo, você pode se considerar um filho de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz que todos quantos o receberam. Você recebeu Jesus? Tem ele como seu Salvador, único e exclusivo? Afinal de contas, foi o único que morreu crucificado para te salvar. Óbvio. Então, você é um filho de Deus. Vamos prosseguir. Enquanto Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam, rejeitaram, eles deixaram que a casa deles, a nação dele, a vida individual de cada um deles ficasse vazia. Estavam limpos, ouviram a palavra de Deus e Jesus disse certa vez que as pessoas estavam limpas pela palavra que Jesus havia dito. Então aqueles que ouviram a palavra acabaram se limpando dos seus pecados. Porém, não quiseram que Jesus permanecesse como Senhor, morador ali naquela casa, dentro de cada um deles. E, ficando uma casa vazia, ela está sujeita a ser invadida. E no exemplo que Jesus deu, a casa voltou a ser invadida. Não só por aquele demônio que ocupava, mas por outros 7, e não 7 iguais, 7 piores que ele. Jesus disse isso também. O ladrão, que representando o demônio, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. O demônio ele vem para destruir as vidas, para colocar o homem em uma situação de escravidão. Situação de escravidão em relação a vícios, em relação a pecado. Você conhece uma pessoa que diz que já lutou para largar algum vício e não conseguiu? Pois bem, é uma pessoa que está ainda sujeita a uma influência demoníaca. Sim, falando um português bem claro, é isso que Jesus quis dizer e por isso muitas vezes Jesus chocava. Não fique chocado com as minhas palavras, fique chocado com as palavras que Jesus disse. E muitas vezes a pessoa luta e não consegue se livrar daquele vício. Muitas vezes recebe ajuda, se interna em clínicas, muitas vezes até a força por conta de não ter acesso a alguma droga, a algum produto
ao qual ela se encontra preso por conta do vício, ela tem crises de abstinência, mas em um determinado tempo ela fica sem aquilo, ela fica livre daquilo, ela começa a agir de maneira diferente, mas a casa continua vazia. E às vezes passa por aquele estágio de abstinência, está limpa, e de repente ela começa a fazer coisas muito piores do que fazia antes. Por quê? Porque aconteceu exatamente isso. A casa não foi ocupada. E quando eu digo não foi ocupada, aquela casa não recebeu a palavra de Deus. Aquela casa, aquela pessoa não abraçou Jesus Cristo. E aquele que veio para roubar, matar e destruir acaba voltando para aquela casa. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro estágio dela. Mas Jesus veio para trazer vida, e não uma vida minguada, não uma vida de angústia, uma vida de tristeza. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Não confunda vida com abundância com uma vida só de alegria. Não, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas como ele venceu o mundo, ele nos dá também condições para vencermos o mundo. Nós teremos uma vida nessa terra de prosperidade, sim, e não confunda prosperidade com riqueza. Uma coisa não implica necessariamente a outra. Então, por gentileza, se você acha que é próspero somente se for uma pessoa rica com dinheiro para jogar fora, por favor, você precisa participar mais dos nossos cultos. Às terças-feiras com o pastor Cássio, às 19h30, e às quintas-feiras com o pastor Ivaldo, às 19h30 também. Assista, você vai aprender um pouco mais sobre riqueza, sobre prosperidade e saber que Jesus veio para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Prosseguindo, sobre esses temas, participe dos cultos que vocês vão aprender mais lá. Alguns anos mais tarde, os judeus enfrentaram os horrores da queda de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Sob as ordens do general Tito, acabaram com Jerusalém. Mas, no tempo do fim, os membros daquela raça, os judeus, também serão vitimados por demônios, conforme diz Apocalipse, capítulo 9, versículos do 1 ao 11. Israel não aceitou que Cristo permanecesse em sua casa, da mesma maneira como uma pessoa que é liberta de algum vício e não procura se encher das coisas de Deus. Israel não quis se encher de Jesus Cristo. Não quis deixar que os ensinamentos de Jesus determinasse a sua maneira de viver. Por isso foi como que deixar uma casa toda mobiliada, adornada e com as portas abertas, sujeita a uma invasão. E foi o que aconteceu e é o que ainda vai acontecer com essa nação. Por quê? Porque a nação de Israel não soube reconhecer quando Cristo veio até a sua vida. Cuidado para não cometer esse erro. Jesus disse que a nação de Israel errou grandemente. Por quê? Porque da mesma forma como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus Cristo também estaria na terra, no seio da terra, estaria no seu túmulo por 3 dias. Jesus era o sinal, porque aqueles homens pediram também para Jesus dar-lhes um sinal. Jesus falou: essa geração má e adulta não merece sinal nenhum. Aliás, o sinal já está dado. O sinal é o do profeta Jonas. Jesus estava dizendo ali que ele seria o sinal. Ele mesmo seria o sinal.
Mas Jesus não fez sinais e milagres? Fez muitos sinais e milagres, mas aqueles homens estavam cegos para esses sinais e milagres. E quantas vezes as pessoas se cegam? Eu digo se cegam porque se assemelham a cegos que não querem ver. Você já ouviu a expressão que o pior cego é aquele que não quer ver? Então, a nação de Israel era desse jeito. Você conhece alguém que também é desse jeito? Por mais que as coisas aconteçam, ele prefere ignorar aquilo que está acontecendo, não dar importância àquilo e continuar caminhando na sua vida da maneira como ele acha que deve. Esse é o pior cego, aquele que não quer ver, não é que não consegue ver. Ele consegue, mas ele ignora. Os fariseus, os religiosos da época, eles não quiseram enxergar o que Jesus fazia. E como eles não quiseram enxergar os milagres que Jesus fazia, dizia que Jesus curava em nome do príncipe dos demônios, que Jesus expulsava demônios em nome do príncipe dos demônios, Jesus falou, olha, essa geração mãe adúltera pede um sinal e não vai receber nenhum sinal senão do profeta Jonas. Porque da mesma forma como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também o Filho do Homem vai estar no seio da terra pelo mesmo período. E também que a geração dos ninivitas, quem são os ninivitas? Os ninivitas são aqueles para quem o profeta Jonas pregou logo depois que saiu das entranhas daquele peixe. Uma nação perversa, uma nação com guerreiros cruéis, que costumavam furar os olhos dos povos, dos homens, dos guerreiros dos povos que eles dominavam. E Jonas, a princípio, não quis pregar para eles, mas depois foi convencido por Deus e acabou indo pregar. E Jonas saiu da baleia, atravessou a cidade deles ali durante 3 dias, dizendo que Deus iria destruir a cidade de Nínive. Ninivitas são os moradores da cidade de Nínive. Então, aqueles moradores se arrependeram com a pregação de Jonas, mas os judeus não se arrependeram com a pregação de Jesus. Jonas não mostrou nenhum sinal para eles e eles se arrependeram. E Jesus mostrou vários sinais, mas eles preferiram ignorar e não se arrependeram. Então, por isso, Jesus disse que os ninivitas vão ressurgir e vão condenar aquela geração deles, porque eles não estavam crendo como outrora os ninivitas creram e se converteram, e que também eles não estavam agindo como a rainha de Sabá. E quem é esta rainha de Sabá, da qual a Bíblia fala no livro de 1 Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 1? Você sabe quem é a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão? Temos uma foto dela aqui, juntamente com o rei Salomão. Quero trazer para vocês. Rei Salomão teve 700 esposas princesas e 300 concubinas. E aqui ele está juntamente com a rainha de Sabá. Os dois chegaram a fazer até um filme, Salomão e a rainha de Sabá. Não necessariamente eram esses. Na verdade, não eram esses, tá bem? Essa era uma atriz da época que, conforme creem alguns, não tem nada a ver com essa senhora que apareceu aqui ao lado de Salomão, porque a rainha de Sabá, os etíopes insistem que ela era do seu reino, enquanto os do Iêmen insistem que ela era de lá. E se era da Etiópia, de Axum, com certeza ela não era clarinha desse jeito. Era morena, era uma mulher negra ou preta,
agora está meio confuso. Dependendo da época em que você vai ouvir este vídeo, você vai assistir esse vídeo, eu não sei se é racismo chamar alguém de negro ou alguém de preto, porque durante algum tempo não poderia se chamar de preto, porque era racismo. Aí, recentemente, eu ouvi dizer que negro é um título que você atribui porque você seria um racista, porque o correto seria preto. Eu não vejo diferença nenhuma, a Bíblia não faz diferença nenhuma e eu não entendo por que tanta briga se somos todos iguais e Jesus não faz diferenciação absolutamente nenhuma. Eita, povo complicado, eu não consigo entender. Mas vamos falar sobre isso em um outro momento. Agora que você já sabe, eu não acredito que a rainha de Sabá era essa senhora aqui, clarinha, que praticamente não vê a luz do sol. Mas quem foi essa rainha de Sabá que se encantou pelo rei Salomão? Vamos falar um pouco sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá. Sabá é o atual Iêmen, ou Etiópia. Os etíopes dizem que ela era de lá. Distância de Jerusalém. Bom, esse reino ficava em linha reta. Se a rainha de Sabá fosse pegar um avião, ia andar aproximadamente 2.251 quilômetros até chegar em Jerusalém. Ou por estradas, 3.110 quilômetros. 6 meses de viagem, conforme o site www.brasilescola.uol.com.br. A rainha de Sabá ouviu o que Salomão era e decidiu empreender uma viagem. 6 meses de viagem, junto com uma comitiva gigante. Jesus citou essa rainha aqui. Disse que Israel não estava agindo como esta rainha. A rainha de Sabá, ela ouviu falar da fama de Salomão, viajou para ouvi-lo, ficou extasiada, ou seja, encantada, pasma, admirada, arrebatada, embevecida, palavra diferente, não? Ou seja, com sensações agradáveis provocadas por admiração. E depois voltou de modo diferente para sua terra. A rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão. Ela ouviu a fama de Salomão e ficou muito curiosa. Falou: eu tenho que conhecer este homem. Eu quero perguntar para ele para saber se ele é tão sábio como dizem que ele é. E ela viajou todo esse trecho, todo esse espaço de mais de 3.000 quilômetros, levando 6 meses, empreendeu muito dinheiro nisso, mas ela, no versículo 7, quero ler aqui, ela disse o seguinte, versículo 6, de 1º livro de Reis, capítulo 10. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste, ou seja, ultrapassaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. A rainha de Sabá estava apaixonada por tudo aquilo que ela viu e ouviu acerca de Salomão. Ela estava extasiada, ela estava encantadíssima com Salomão. Ela saiu da sua terra e não se arrependeu de conhecer o rei Salomão.
Prosseguindo, eu quero trazer a aplicação agora pessoal de tudo aquilo que nós já falamos. Vimos o que é uma casa, sabemos o que é uma casa vazia. Agora, o que é uma casa cheia? Uma casa cheia é um estilo de vida de quem tem um relacionamento com Deus. É permitir, é pedir que Jesus permaneça no controle de sua vida, conforme João nos escreveu. Olha que interessante. Ter a casa cheia é ouvir a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus limpe o teu coração, e o teu coração, acredite ou não, ele vai sendo limpo à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água que limpa o teu coração. Vou dizer algo, creia você ou não, ouvindo a palavra de Deus, o teu coração vai recebendo a palavra de Deus e essa palavra tem poder para limpar. Nisso é verdadeiro o ditado que diz que água mole, água, palavra de Deus, em pedra dura, teu coração. Tanto bate até que fura. Mas na verdade, Deus não vai furar o teu coração, Deus vai limpar o teu coração. Então vamos lá, uma casa cheia é uma casa que permite que Jesus entre e coloque as coisas no lugar que ele deseja. É interessante que, como que você talvez vai permitir que Jesus entre no teu coração? Como você faz para Jesus entrar no teu coração, para estar no teu coração, para te transformar? Pedindo para Ele. Simples. Peça para Ele. Ah, eu não acredito que seja tão simples. Para de não acreditar e peça. Depois você vem falar comigo. Tá bom? Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 4192. Espere voltar às aulas presenciais e aos sábados, às 16h30, eu te espero, tá bom? Aqui no Assunção, em São Bernardo. Então, peça para Jesus entrar. Ele entrará e vamos prosseguir. Não vou adiantar mais, não. Daqui para frente nós concluímos e você vai compreender melhor sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, vamos falar sobre estar limpo, sobre ter a casa limpa, sobre tirar toda a sujeira que nós carregamos durante esse tempo de vida que nós temos, para que seja um lugar digno para que Jesus habite. Porque Jesus não vai habitar em uma casa imunda. Ele vai pôr para fora quem está sujando a casa e vai reformá-la. Mas depois que Jesus reformá-la, não se contente só com a reforma, mas não deixe que esse grande pedreiro, esse engenheiro, esse arquiteto, deixe de ocupar a sua casa. O que Jesus disse sobre a nossa casa? Aquilo que eu disse agora há pouco, sobre ouvir a palavra de Deus e ela nos limpar. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus limpa. E aí ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, uma vara que é colocada em uma videira. Um pedaço de pau, que não é videira, não pode dar uva. E a vara não pode dar uva mesmo, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você é desanimado porque você não consegue fazer as coisas? Peça para Jesus te ajudar, porque com certeza Ele o fará. Sozinho, impossível. Com Jesus, tudo é possível. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui com a nossa vida e aquela nação e aquela geração de judeus. O que aconteceu ontem e hoje, o que tem que acontecer? Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias. Jesus ressuscitou após o 3º dia. A pregação de Jonas aos ninivitas após a ressurreição não teve acompanhamento de sinais alguns.
a pregação de Jesus após a ressurreição com sinais através dos seus discípulos. É um sinal para nós nos dias de hoje. A rainha de Sabá ouviu, viajou, empreendeu esforços e recursos para verificar a veracidade e ficou extasiada, voltou encantada. E aqui, meu amigo, você ouviu a palavra de Deus, já foi comprovar, já foi procurar conhecer mais sobre Jesus, sobre aquilo que você ouviu. Você gastou algum tempo com isso, talvez até recursos? O que você achou? A rainha de Sabá gastou recurso, investiu muito tempo, no mínimo 1 ano, 6 meses de ida, 6 meses de volta, para conhecer se era verdade aquilo que ela tinha ouvido. E você, quer saber se é realmente verdade tudo isso que é falado sobre Jesus Cristo? Perca um tempinho ouvindo mais, lendo o que a palavra de Deus diz. Com certeza você vai ficar encantado, extasiado, admirado com tudo aquilo que Deus tem para você também. Conclusão. A Bíblia nos incentiva a buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas. Ficar alheio aos conselhos de Jesus é expor-se ao fracasso. Nós não devemos nos contentar com a palavra de Deus em conta-gotas. Devemos procurar conhecer mais e mais. Não devemos ficar contentes só com um piso novo na nossa vida, na nossa casa. Não devemos ficar contentes só com uma cozinha completa. Não podemos ficar contentes só com uma sala de estar, com um quarto, com os guarda-roupas. Não podemos ficar contentes com a reforma que Jesus faz em nossa vida. Nós não podemos nos esquecer de que uma casa vazia, ela está sujeita a invasores. Ficar alheio aos ensinamentos de Jesus, aos conselhos de Jesus, é como se mantivermos uma casa vazia. Você ouve um pouco da palavra de Deus, você é limpo um pouco pela palavra de Deus, mas você precisa que alguém cuide dessa casa para que ela não fique vazia e não seja invadida por outros 7, juntamente com aquele que saiu dela um dia, que tinha feito uma bagunça total na sua vida. Não deixe que Jesus seja um hóspede em tua casa. Volta aqui. Não permita que Jesus se hospede em tua casa. Por que eu digo isso? Porque eu quero dizer que você deve deixar que ele more em tua casa. Peça isso a ele. E certamente ele te dirá estas palavras. Antes destas palavras que Jesus disse, quando eu digo não deixe Jesus ser um hóspede na tua casa, porque um hóspede não é um morador. O hóspede não é uma pessoa que vem para ficar um tempo indeterminado ou para sempre. O hóspede é alguém que chega e sai, geralmente em breve. Deixe que Jesus more em tua casa. Deixe que Jesus seja o morador. Peça isso para ele. Peça para que Jesus more em tua casa. Se você pedir para que Jesus more em tua casa, certamente ele te dirá: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta do teu coração. Jesus está falando estas palavras para você. E ele diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ele também disse: vinde a mim todos. Todos quer dizer todos, todo mundo. Todo mundo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O que quer dizer Jesus está à porta? Significa que Jesus quer ser morador da tua casa. Jesus quer participar da tua vida. Jesus quer te orientar em como você deve agir no seu dia a dia. E você? Vai deixar que tua casa fique suja e bagunçada?
ou vai deixá-la limpa e adornada, mas vazia? Lembre-se, mente vazia é oficina do diabo. Casa vazia é convite do diabo. Não aceite que Jesus somente limpe a tua casa. Peça para que Ele more em tua casa, para que Ele cuide da tua vida. E com certeza Ele fará isso. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos vocês.